Então, quem é o apóstolo? O apóstolo, o próprio nome diz, significa aquele que é enviado. Então, era um título que foi dado, por exemplo, aos primeiros cristãos que caminharam com Jesus em seu ministério, que foram chamados por Jesus. Eram pessoas que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. E também aqueles primeiros cristãos, né, que desempenharam funções importantes quando a igreja estava sendo implantada aqui na terra. A ele nós podemos, ao ministério apostólico, nós podemos trazer aqui a figura, além dos 12 discípulos, nós podemos trazer a figura de Paulo, Barnabé, Matias, entre tantos outros. Bom, se o apóstolo ele é aquele que foi enviado, então o apóstolo é aquele também que abre caminhos, aquele que abre fronteiras, aquele que vê além das quatro paredes da igreja. O apóstolo ele tem uma visão do todo, é uma visão holística, ou seja, ele olha para o todo, o olhar dele vai para além da comunidade de fé, ou seja, para além da igreja local. O apóstolo, a palavra dele é sempre pensando em territórios, cidades, nações. É como um missionário avançando com o evangelho às nações. O apóstolo ele tem essa visão que vai para além da localidade a qual ele está. Nós temos também a figura do evangelista. O evangelista é aquele que traz boas novas. O evangelista ele tem um foco na conversão. Toda a palavra que o evangelista dá, não importa qual texto bíblico, não importa se é um texto de correção, se é um texto de exortação, não importa, ele sempre focará na conversão. O evangelista, você identifica ele com uma certa facilidade. Todo sermão que ele prega, o fim dele é voltado para a conversão de pessoas. O tom da mensagem busca o arrependimento que leva à conversão. É um cara que quer ganhar alma e usará tudo para que essa alma seja ganha para Jesus. Um exemplo é Filipe em Atos capítulo 2, no verso 21 ao verso 8. Vamos lá, agora nós vamos falar do ministério do pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida de ovelhas, aquele que cuida de um rebanho. Ele dá destino, ele dá direção a esse rebanho que ele cuida. A palavra que você vai ouvir com muita frequência daquele que tem o ministério pastoral exercido de forma intensa na sua vida é uma palavra voltada para o cuidado de pessoas. Então, quem exerce o ministério pastoral com mais intensidade, ele tem esse foco na sua mensagem. Nem sempre a mensagem que ele vai trazer será uma mensagem de conversão, mas em todas as mensagens você vai ouvir essa preocupação em cuidar de pessoas. Então, aquele que exerce o ministério pastoral, ele tem essa marca muito forte no seu ofício, ou seja, naquilo que ele faz. E você vai conhecê-lo, percebendo ele, se envolvendo com as coisas da igreja local, se envolvendo com as festas, com os eventos, com tudo aquilo que envolve a igreja a qual ele lidera. Então, a visão do pastor é uma visão muito centralizada na igreja, ou seja, no grupo, na comunidade de fé, de irmãos, a qual ele pertence e lidera. No Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas palavras que são permutáveis. O que isso significa? São palavras utilizadas para definir pessoas que fazem a mesma função, ou função muito parecidas. No Novo Testamento nós vamos encontrar a palavra bispo, a palavra anciãos, a palavra presbítero e a palavra pastor sendo utilizada para pessoas que lideram comunidades de fé, pessoas que cuidam de outras pessoas. Então esses termos eles são intercambiáveis e são usados quase como sinônimos para descrever essas pessoas que têm esse ministério bem intenso na sua vida. Agora nós vamos falar do ministério de mestre ou doutor, dependendo da tradução que você estiver utilizando. O termo utilizado em grego é didáskalos, e esse termo ele pode ser traduzido como mestre ou como doutores. E nós podemos ver isso pelo menos em dois
textos bíblicos. Um foi aquele que nós lemos em Efésios no capítulo 4 e o outro está registrado em 1 Coríntios no capítulo 12, no verso 28. Quem que é o mestre? O mestre é aquele que domina o assunto bíblico, é a pessoa que ensina. Ele não só ensina, como ele tem prazer em ensinar. Ele se preocupa de forma intensa com o ensino bíblico, além de dominar assuntos que dizem respeito à palavra de Deus, ele se preocupa com aquilo que está sendo ministrado, com aquilo que está sendo falado a respeito da palavra de Deus. Ele detém um conhecimento acima da média e isso é perceptível na comunidade de fé a qual ele pertence. O mestre, ele tem uma visão muito fundamentada em um dos 5 pontos da reforma, que é o sola escritura. Tudo que ele busca referência na palavra de Deus. Ele não aceita nenhum tipo de ensino ou doutrina que não esteja bem fundamentado na palavra de Deus. Então o mestre é essa pessoa, ele tem um apreço pela palavra e não só isso, ele tem também uma boa didática. É uma pessoa que consegue ensinar com facilidade. E você vai perceber o ministério de mestre na vida de uma pessoa quando ela estiver trazendo luz à palavra de Deus. Ele sempre vai utilizar de referências bíblicas, de um conhecimento acima da média para trazer entendimento acerca de coisas importantes para o reino de Deus, de assuntos que não são muito bem compreendidos, que dizem respeito à palavra do Senhor. Então, o mestre é essa pessoa que desempenha o ensino como uma das ferramentas, que fundamenta o seu ministério.